Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula de doenças da cana-de-açúcar. Pretendo passar aqui as principais doenças, mas antes vamos ver aqui sobre a importância da cultura. Cultura muito importante, tá, pessoal? Economicamente muito importante. Originária da Ásia Meridional, utilizada aí para a produção do etanol, Programa Nacional do Álcool, Proálcool, desde 1975, além de também, claro, o açúcar mascavo. Então, é uma cultura muito importante, tá? Sem maiores delongas aí sobre área plantada, vocês estão vendo os dados aí apresentados. Vamos... Região Sudeste, maior produtor, mas também aqui no Centro-Oeste, muita produção de açúcar. São Paulo, grande produtor, maior produtor. Depois Goiás, né? Os outros produzem assim, bem menos que São Paulo, mas tem crescido muito a cultura, tá? Principalmente aqui no estado de Goiás. Fornecimento de xarope para produção de alçadores de sabor, mel pobre, açúcar líquido, açúcar orgânico, bagaço da cana-de-açúcar, usado na geração de energia, torta de filtro, na composição de adubos, as cinzas residuais em agregados de concreto, também no confinamento bovino, a vinhaça na fertirrigação, crédito de carbono, também todas essas são aplicações aí da cultura da cana-de-açúcar. São muitas doenças, nós temos aí 15 doenças elencadas, vamos ver o mosaico amarelinho, escaldadura das folhas, raquitismo da soqueira, que é a principal doença, estria vermelha, falsa estria vermelha, ferrugem, carvão, mancha amarela, mancha ocular, podridão vermelha, pocaboengue, podridão abacaxi, podridão de raízes, nematóides, mosaico, agente causal, sugarcane mosaic virus. Então vimos muito sobre sugarcane, vimos ele aí na cultura do milho, causando também um mosaico lá no milho. Vimos ele, o sugarcane, quando das suas hastes do tipo flexuosas, nas aulas de fito 1, quando apresentamos lá a morfologia de vírus, os diferentes tipos de vírus. Então, esse potivírus, que é o sugarcane, sintomas. O amarelecimento foliar, tá? Bem característico. Você necessita também de um padrão para comparar, tá certo? É notável esse amarelecimento, principalmente se tiver ao lado ali um material resistente ou que não foi contaminado, alguma coisa desse tipo, tá? Além de que também você terá aparecimento dessas riscas aqui nos colmos, aqui da cana, essas estrias, e estrias deprimidas até, pode chegar a necrose, mas preste atenção aqui nessas estrias. Então eu diria que é possível sim o diagnóstico. Além disso também, claro, pode ser feito o quê? Sorologia, né, para a detecção aí do sugarcane. A transmissão pode ser por transmissão mecânica e também pelos os afídeos, né, os insetos vetores. Pode fazer a transmissão. Uma vez inoculado, você tem um movimento célula-célula, que mostra aí, que já vimos em fito 1, eu não quero repetir, o movimento célula-célula, como também a partícula viral caindo no feixe vascular, né? Por isso, então, aí, comprometendo toda a planta, todo o sistema da planta. Controle, cultivares resistentes, variedades resistentes, mudas sadias, eliminação de plantas doentes, medidas de exclusão, né? E a termoterapia, se for o caso, né, de termoterapia, também cultura de meristema apical, nas técnicas de cultura de tecido, as técnicas de termoterapia,
visando a recuperação de materiais infectados, materiais valiosos utilizados principalmente em programas de melhoramento. Temos então já uma grande gama de variedades resistentes, de 93 variedades acessadas, 41 são resistentes, 13 resistência intermediária, 3 suscetíveis e 36 de reação não descrita. Amarelinho, Sugarcane Yellow Leaf Virus, o luteovírus, também chamado de mal de outono, declínio de outono. Essa vírus é também bastante importante na cultura. Você vai ver um amarelecimento, principalmente na face abaxial das folhas. Ocorre principalmente nas bordas, ali na margem, as bordas dos talhões, está muito associado também com o problema de solos compactados. Pode acontecer também de a nervura central, pode até ver aqui, além do amarelecimento da folha, você está notando também a nervura central arroxeada. Esse arroxeamento da nervura central também pode acontecer. As plantas afetadas, muitas das vezes, têm um sistema radicular pequeno e superficial. Por isso, né, pessoal? Porque está associado a solos compactados. Temos os insetos vetores associados e controle. Variedades resistentes, né? Aquelas que têm sintomas devem ser substituídas por outras que podem apresentar algum nível de resistência. Seria basicamente isso, muito restrito. Tá? Até que nem o controle do inseto vetor não tem menções, porque deve ter aí poucos estudos relacionados a controle de inseto vetor, ou até mesmo a identificação e caracterização do próprio processo envolvido na disseminação, caracterização e identificação desses insetos vetores, que muitas das vezes precisa de ser melhorado. Né? Escaldadura das folhas, Xanthomonas albilines. Então está aí, Xanthomonas, bactéria gram-negativa, tem aí os seus flagelos. Não vou entrar em detalhe com relação a Xanthomonas, é muito conhecida, bactéria habitante do solo, causa doença em uma série de outras culturas, e aqui na cana-de-açúcar também não vai ser diferente. Você vai observar principalmente uma descoloração aqui nos colmos, e preste atenção aqui na região nodal, você vai ver a descoloração vascular. E existe também, claro, um não crescimento, um impedimento do crescimento. Você pode também isolar a bactéria a partir daqui, mas ela vai se assemelhar um pouco com o raquitismo da soqueira, que é causado também por bactéria. Então, eu diria que seria necessário aqui, neste caso, para diagnóstico de doenças de plantas, o isolamento do patógeno. É uma daqueles tipos de doença, nós vimos lá no curso de diagnose, na aula de diagnose, portanto, que é uma doença que requer o isolamento do patógeno, né, para a diagnose. No sintoma crônico, vai apresentar aqui, ó, essas estrias brancas, mas no sintoma agudo, como eu disse, vai parecer com raquitismo da soqueira, porque vai ter esse encurtamento de internódios, aqui as primeiras necroses atingindo extensas áreas do limbo foliar, do tecido foliar, né, a queima das folhas aqui, então a necrose como muito semelhante à queima. E bom, é isso. Tem uma diferenciação com sintomatologia, nós vamos ver a seguir,
do raquitismo da soqueira, tá? Com relação à epidemiologia, temperatura ótima de 25 a 28, como as bactérias em geral, elas vêm por ferramenta de poda, porque a doença de colmo envolve os colmos, o plantio envolve os colmos, envolve ferramentas, esses maquinários, ferramentas podem estar contaminados, então é necessário ter cuidado com esses tipos de ferramentas. Também as plantas hospedeiras, que o milho também pode servir de fonte inóculo. E como medida de controle temos variedade resistente, o tratamento térmico das toledes de cana, das mudas, para a limpeza parcial desse material de propagação, visando, né, recuperar esse material. Cuidado com os viveiros, pode ocorrer nos viveiros ou vir de lá. O tratamento térmico dos toletes, volto a dizer. Afastar dos viveiros de produção canaviais doentes, canaviais velhos, plantas hospedeiras, outras gramíneas hospedeiras, milho, enfim. E obter essas matrizes livres da bactéria, tá? Muitas das vezes ela vem junto. Como na cana-de-açúcar as usinas fazem tratamento térmico dos toletes, então pode acabar fazendo, de certa forma, já um controle via tratamento térmico. Mas eu diria que a pesquisa com material, com variedades resistentes, é de suma importância para o combate dessa doença. Raquitismo das soqueiras, a doença mais importante, eu diria, da cana-de-açúcar. Leishsonia chili, subespécie chili. A Leishsonia é uma bactéria gram-positiva. Então a Leishsonia, não vou me ater aqui às características micromorfológicas, bactéria tipo bastonete reto, mas eu vou vir aqui no que é o mais importante, são os sintomas. Até não apresenta sintomas externos aparentes, a não ser que você tenha um material de comparação, entendeu? Você vai conseguir ver a raquitismo das soqueiras se você tiver um material de comparação, um material resistente, um material sadio, um material não contaminado. Então veja aqui, ó, à direita o material contaminado, à esquerda o material não contaminado, ou mais resistente, pode até ter sido contaminado também, mas ele possui um nível de resistência maior. Você vai ver, por isso o próprio nome, da origem o próprio nome da doença, raquíticas, né, menores, folhas menores, as plantas têm um desenvolvimento menor. Se você pegar aqui o colmo, você vai ver o encurtamento internódios, mais estreitos, né, menores, mais raquíticos com relação aqui a uma cana normal, o que seria uma cana normal. Então, vem muito também, quanto do raquitismo das soqueiras, o crescimento irregular. Dentro de uma extensa área, você tem variações de crescimento irregular dessas plantas. Outro que eu estava comentando, que é possível ver aqui, com relação à doença passada, que foi, vamos voltar aqui, a escaldadura, Schottomonas, tem um caractere que é visto aqui somente no raquitismo das soqueiras, que são esses traços ou vírgulas aqui, vaso com coloração alterada, variando de alaranjado claro a vermelho escuro, podendo observar vírgulas e traços ou pontos localizados preferencialmente nas partes mais profundas do colmo. Você vai ver essas vírgulas, né, que é uma característica distintiva com relação à sintomatologia aqui no raquitismo da soqueira. Não vê isso lá nas Schottomonas. Você vê que aqui a Leishsonia, você vê esses pontos em vírgula profundos nos colmos, tá? Então,
A doença é agravada também por estresse hídrico, mas também é muito importante, é de suma importância, a presença do patógeno, né? Então você pode ver, visualizar aqui a presença do patógeno nos colmos. Com relação à epidemiologia, pessoal, a bactéria permanece infectiva nos restos, em toletes, restos de cultura espalhados pela lavoura de cana-de-açúcar, pela plantação. Também vem por instrumentos de corte, podão, colhedeiras, plantadeiras. Então a transmissão é feita mecânica, então muito cuidado. Os toletes são contaminados por vezes, justamente por isso que usa-se então o tratamento térmico de toletes e gemas, 2 horas a 50 graus Celsius, as usinas fazem, tá? Exclusão dos toletes contaminados, utilizando mudas sadias para plantio, a termoterapia, tratamento térmico de toletes, variedades resistentes e limpeza de máquinas, instrumentos de corte, ferramentas de corte devem ser limpos, e as variedades resistentes. Estria vermelha Acidovorax, também é uma bactéria não muito comum, vocês devem então estar ouvindo falar agora, acho que uma das primeiras vezes. Não a vimos aí em outras doenças, em outras culturas, até então. Acidovorax avenae, gram-negativa, como a maioria delas, você vai ver, por isso que tem esse nome, estria vermelha, vai ver as estrias finas e longas, de 5 até 60 centímetros, mais de meio metro de comprimento, né? Até no topo da planta, você vai ver essas estrias, coloração avermelhada, né? Dá o próprio nome, estria vermelha, tá? Acidovorax avenae. Então, ele pode chegar no meristema apical, como ele tem um longo comprimento, chega nos meristemas apicais, causando a podridão do topo. Então, isso também pode ocorrer. E existe o odor característico, né, da doença bacteriana. Muitas bacterianas podem soltar odores fétidos ou não característicos. Como outras bacterioses, é disseminado por respingos de chuva, água de vento, água de irrigação. E com o controle, variedades resistentes, como a maioria das doenças bacterianas. Então, muito cuidado com o emprego de cultivar resistente, né? Seria somente esse. Questão nutricional também. O nutriente pode desequilibrar, pode afetar, proporcionar aparecimento, se tiver muita fonte de inóculo, se tiver um ambiente favorável, patógeno, virulento. Depois da estria vermelha, temos agora a falsa estria vermelha, que não é a Acidovorax, é a Xanthomonas. Xanthomonas sp carece de mais estudos, para chegar no nível de espécie. Então, como sintoma, você vai ter aqui as estrias esbranquiçadas. Então não é uma estria vermelha, você é a falsa estria, ela não é vermelha, é esbranquiçada. Tem um pouco de vermelho também, em amarelo, mas tem essas manchas esbranquiçadas, 1 milímetro de largura, paralela às nervuras. Assim, é muito diferente da estria, causada pela Acidovorax. E você vai ver ela aqui mais ou menos na região central, no meio do limbo foliar, planta de cana-de-açúcar. Você vai ver aqui as estrias vermelhas, mas muito diferente, né? Não são tão longas, não é um vermelho mais característico, como no caso da estria vermelha, que é causada pela Acidovorax. E é disseminada por respingos, épocas quentes, épocas chuvosas. Então, ela vai ter uma preferência por plantas mais adultas, né, do que
a estria causada pela Citovorax, porque a falsa estria ocorre em plantas mais adultas do que a doença anterior, do que o caso anterior. E como método de controle, variedade resistente. Tá? E ainda também tomando cuidado com a questão da regulação. Ferrugem, Puccinia melanocéfala, ocorre bastante em cana-de-açúcar, ferrugem. Assim, eu diria que raquitismo das soqueiras pode ser a mais importante, a mais pesquisada, mas também temos a ferrugem, que é também de larga ocorrência. Sem entrar em detalhe aqui quanto a etiologia, né, só comentando que ele não é autoécio, então existe hospedeiro alternativo, existe a troca de hospedeiro, né, quando do ciclo das ferrugens. Nós vimos ciclo das ferrugens, tá? Vide aula de fungos, ecologia de fungos de fito 1. Você vai ver lá as ferrugens autoécias, questão da troca de hospedeiro, até utilizamos uma que ocorre troca de hospedeiro. Então, aqui, para a Puccinia melanocéfala, acredita-se que ocorra esse hospedeiro alternativo. Você vai ver as urédias e essa coalescimento de urédias formando pedaços de tecido de extensões maiores em área, chegando a tecido necrosado em extensões maiores. Você pode ver ele mais escuro também, quando no caso de epiderme rompida, você vai ver as urédias, né, erroneamente chamado de pústulas. Não gosto de utilizar esse termo para ferrugem, eu prefiro usar o termo correto, urédias. Aqui, ó, você está até mostrando aqui na seta a ruptura da epiderme para a liberação de ureia de neósporos de Puccinia melanocéfala. Aqui, maiores áreas aqui, coalescimento de urédias. Aqui, olha, espalhadas, muitas aqui, ó, espalhadas pelo infoliar face abaxial, e na face adaxial melhor visualização dessas necroses, de tecido necrosado, o agrupamento delas, né, formando então extensas áreas, maiores áreas de tecido necrosado. Esse é o comportamento. Lembrei da ferrugem comum, né, do milho, Puccinia sorg, né, me trouxe a lembrança. É um aspecto também da folha, da queima, né, da folha queimada, sem brilho. Então, para germinação, temos que ter água livre, mais de 8 horas de água livre, temperatura de 20 a 25, o vento como agente disseminador, principal agente disseminador. Muito nitrogênio pode aumentar a severidade da doença. E controle e variedade resistente. Mas no caso de ferrugem já existem os produtos. Nós sabemos que triazol pega as ferrugens, principalmente quando o teor curativo. Estruberolina, mais proteção, vai ter efeito. A mistura, né, que aqui está recomendando, recomenda-se a mistura. Então já teremos, né, nós já temos aí fungicida para essa doença. Não fica limitado somente a cultivar resistente. Carvão do milho, da cana, eu me lembrei, né, do carvão do milho. Então, essas gramíneas, nós temos o Stylagmaites no milho e o carvão, o Stylago staminea, aqui na cana de açúcar. E é muito interessante esse carvão, assim como no milho também. Ele também tem a preferência por tecido meristemático, penetra em tecidos não diferenciados
e você vai ter ali um aspecto de chicote prateado, na cana-de-açúcar. Eu dou chamar também de chicote, né? Você vê longos, extensos chicotes contendo lá as estruturas disseminadoras de teleósporos unicelulares, de Ostilagos tamínea. Veja bem, aqui, ó, como você pode ver, o chicote é uma modificação do meristema apical, pega o meristema apical da planta, coloniza, então você vai ter chicote de tamanhos variáveis, desde alguns centímetros até de 1 metro de comprimento. Então, assim como o carvão do milho é um troço muito bonito de se ver, e coberto por uma película prateada, né? O carvão do milho também. Os soros de carvão do milho são cobertos por uma película prateada. Aqui também no carvão da cana-de-açúcar também. Né? E rompe-se e expõe uma massa de teleósporos escuros, que são esses teleósporos, os esporos advindos das telhas, né? Então são disseminados pelo vento. Aqui carvão da cana de açúcar, pegando aqui tecido peristemático. Acaba ocorrendo aqui um superbrotamento, ele altera, né, com esse fluxo das brotações. Película prateada aqui à direita. Então você vai ter malformação desses tecidos meristemáticos. Ele pode colonizar o colmo em casos mais severos, né, pessoal? Isso em casos mais severos. Então é isso. As hifas infectivas são dicarióticas, penetram o hospedeiro. Ocorre no Nordeste, Sudeste, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre. Tá? Cuidado com a disseminação dos chicotes e controle. Cultivares, variedades resistentes. Isso para o milho também, como já tinha visto. Só lembrar do milho. Mudas sadias. Tratamento térmico desses toletes ajuda. E o controle químico, triazol, é um produto registrado. Pode realizar controle químico. Embora não muito usual, mas assim, se quiser lançar a mão. Mancha amarela, Mycovelosiella, Copec, esse fungo, pessoal, você pode até parecer um cercosporioides, né, a gente falando aqui da etiologia, lembra a Mycovelosiella, lembra os cercosporioides. Então você tem aqui as esporodóquios, com as conidióforos e conídeos hialinos mais filiformes, septados, se bem que aqui eles seriam fusiformes, mas ele não deixa de ter um caractere mais alongado, claro, de difícil isolamento, como todos os cercósporos. Foi muito difícil para isolamento, fazer esporular. Realmente muito difícil trabalhar com a etiologia do patógeno, trabalhar com a sua fisiologia in vitro. Realmente muito difícil. Com relação à sintomatologia, são visíveis nas folhas mais velhas. Você vê pontos cloróticos que evoluem para manchas vermelho amareladas, irregulares, mas ocupando extensas áreas, amarelo avermelhado, irregulares em extensões maiores, e preferência por folhas mais velhas. Aqui ó, você pode ver vermelho amarelado, folhas velhas, áreas mais extensas. Controle: cultivar resistente,
É apenas cultivar resistente. Variedade resistente. Mancha ocular, bipolares, novamente bipolares, está ele aqui, com seus pseudoceptos, bipolares sacari, causando aí a mancha ocular da cana-de-açúcar. Vamos ver. Vocês já conhecem o bipolares, né? Já falei sobre ele em outras culturas, sem maiores delongas. Vamos falar. Aí, aparece muito uma eumintosporiose, lembra, né? Você pode lembrar da eumintosporiose do milho, que é parecido com a cercosporiose do milho, né? Eu tive aqui uma sensação de uma semelhança aqui no caso da cana-de-açúcar, mais com a cercosporiose do milho do que com a própria eumintosporiose, a própria bipolares na cultura do milho. Por quê? Porque aqui você tem aqui as manchas necróticas elípticas e muito aqui do pardo nelas, e marrom avermelhado, mas muito aqui desses pardo, e do marrom avermelhado misturado também, ocupando, tampou tudo, né, ocupando todo o limbo foliar. Então, tem um centro de cor palha, lesões mais alongadas, tem uns tamanhos variando de meio até 3 centímetros, que são consideradas lesões de áreas mais extensas, e pode produzir longas estrias, assim como nós vimos em doenças anteriores, chegando a comprimentos maiores. Disseminação, respingos de água de chuva, água de irrigação. Controle, cultivar resistente, evitar rios e baixadas, onde haverá deposição de ar frio, de neblina. Isso pode proporcionar maior ocorrência da doença. Então você vai ter que fazer aí um escape, uma fuga diária, que está embutido nessa área aí um ambiente, microclima favorável. E existe uma observação aí, pessoal, item 3. Aplicação exagerada de vinhoto pode favorecer a doença. É visto isso em alguns estudos. Vale a pena mencionar. Podridão vermelha, coletótrico falcatum. Olha, veja bem, temos aí o coletótrico, aqui as setas, não vou entrar em detalhe. O coletótrico já é um fungo conhecido, os seus acérvulos com os seus conídeos fusiformes e hialinos aceptados de coletótrico, que já vimos em diversas culturas. Então você vai ver a extensão da nervura. Me lembrou muito o milho, né? A antracnose do milho também vai ter esse sintoma aqui da nervura central, acometido em toda a sua extensão. Então, pode até parecer a deficiência de potássio, ele faz esse arroxeamento da nervura central. Então, existe isso também no milho. Então, nós já vimos esse padrão em coletótrico também, causando lá antracnose, e causando aqui podridão vermelha, chamado de outro nome, não é chamado de antracnose aqui. Você vai ver as pontuações negras, que são corpos de frutificação, coletótrico. Ele pode entrar em fase perfeita aqui? Pode entrar em fase perfeita, produzir corpo de frutificação sexual. E aqui, pessoal, nos comos, aqui nos toletes, você vai ver morte das gemas e redução na germinação dessas gemas. Então, você tem uma podridão vermelha interna com a morte dessas gemas. Então, ele compromete muito a cultura. Disseminado por respingos de chuva, respingos de vento, material de propagação, sobrevive em restos culturais, como todos os coletótricos. Sobrevive por muitos anos no solo, nos restos culturais. Assim, no solo, mas
aspas, né? Temos que ter, fazer o adendo aqui, temos que ter os restos culturais. O coletótico é dependente desses restos culturais de decomposição. Tá? Ele pode ficar em solução de solo na forma de clamidóspiros, se ele tiver produção de clamidóspiros infectivos. Se for uma população que tem essa produção, tá? É necessário isso. Controle, uso de variedades resistentes, eliminação de restos de cultura, boa drenagem do solo, exclusão de mudas, e não se utiliza foliares, tá? Você vai ter, olha, cana-de-açúcar, foliares, caso único, ferrugem, Fucoxina melanocéfala, é onde vai ter algum tipo de efeito se tiver essa prática, é ali se tiver. Podidão fusário, pocaboengue, pocaboengue, Gibberella fujicuroi, Gibberella subglúteos, estão aí citando os fungos em sua fase perfeita, teleomórfica, sexual, os macroconídeos em formato de pé ou canoa, septados, a fase imperfeita ocorrente aqui, fusar moniliforme, fusar subglútinos, subglúteos que ocorrem em uma série de outras culturas, como o abacaxi, por exemplo, moniliforme, na verdade considerado um complexo de espécies. Então acho que por isso, até por isso mesmo que o autor se ateve aqui ao nome, a fase teleomórfica, né, chamando aí podridão, pocaboengue, agente causal, Gibberella, quer dizer, ele utilizou o teleomorfo, né, e não o anamorfo. Achei curioso isso. Embora ele ocorra também, ele possa ocorrer quando que da sua fase imperfeita, né? Principalmente como fusar moniliforme. Sintomatologia, então, mau desenvolvimento do sistema radicular, perda de vigor, podridão de raízes e do colo. Você vai ver aqui uma podridão interna dos colmos, mais escura. Ele que é disseminado por respingos de água, de chuva, água de irrigação. Ele pode vir também aqui pelos próprios colmos contaminados. A termoterapia eu acho que vai ter um papel importante aí. Vamos ver. E está controle aqui, ó, tratamento térmico, termoterapia. Além de que, claro, variedades resistentes e fungicidas, trata-se de um fungo, utilizar um fungicida pode ter algum efeito, mas somente na desinfestação superficial, somente, mas de todo modo já é válido. Podridão abacaxi, Ceratopsis paradoxa, interessante aqui o Ceratopsis, ele que produz dois tipos de conídeos, né? Um micro e um macroconídeos. Então, macroconídeos ovais, pardo escuros, volume 3 a 4 vezes maior do que os microconídeos, então vai ter as duas formas. Gosto desses fungos que tem essa... Por quê? Porque na forma imperfeita ele vai ser o Tielaviopsis, que faz isso. Então podemos encontrar ele como o Tielaviopsis, que é assim, o que eu gosto bastante, dessa mecânica, dessa dinâmica de ocorrer. Acho muito fascinante esses fungos assim que ocorrem, por exemplo, fase perfeita e fase imperfeita ao mesmo tempo, na mesma lesão, na mesma doença, na mesma planta, produzindo esporos de dois tipos ao mesmo tempo, macroconídeos, microconídeos, sexuais ou assexuais, enfim, que tem uma epidemiologia em dois sentidos, seja por aumento
das lesões em extensão, seja por contaminação de plantas adjacentes. Então eu acho fascinante. Aqui nós vamos ter o caso de dois tipos diferentes de conídeo do mesmo fungo, né? Ele que é o pteromorfo do Tielaviopsis, né? Então a gente vê esses conídeos, o macro e micro, como no Tielaviopsis. Você não vê como Ceratocystis, porque Ceratocystis é a fase perfeita e ele vai estar no seu corpo de frutificação sexual produzindo os esporos sexuais. Então é diferente. Muito bem. Coloração dos tecidos vai se alterando, passando para cinza, parda escura e finalmente negra, né? E o muito interessante também é que, olha só, ele fica muito negro. O fungo, pessoal, o Tielaviopsis, a colônia dele é escura, por isso dessa cor. Então, ele ocorre, por exemplo, na cenoura, né, uma outra cultura, claro, totalmente diferente, é uma hortaliça, mas ele ocorre em outras culturas com esse mesmo aspecto. É fascinante. Então, quero salientar aqui também a fermentação dos toletes, que exalam o odor agradável, muito gostoso, característico da essência de abacaxi, né, na cana-de-açúcar. Então, no canavial você pode sentir, claro, eu nunca passei por essa experiência, eu gostaria de um dia viver isso, de chegar a uma lavoura de abacaxi, ou de abacaxi de cana-de-açúcar, né, que estivesse exalando o odor, a essência de abacaxi, né, isto é, que estivesse sendo atacada pela Tielaviopsis paradoxa, a podridão abacaxi, né. Eu nunca passei por essa experiência, talvez até porque essa doença deve não ser muito comum por aqui, mesmo em outras culturas. Não é muito comum você encontrar o Tielaviopsis, como eu já encontrei em cenoura, por exemplo. Então vai ser importante que na epidemiologia, solos argilosos, encharcados, muita umidade, difícil drenagem, tá? É o que eu disse, ó, região centro-sul, mais ao sul do país, você vai ter mais comum aparecimento da doença. Você vê esse escuro aqui, ó, é do Tielaviopsis. É assim em outras culturas também. Controle: retardamento de brotação das gemas, a brotação rápida dos toletes, que protege as feridas. Controle químico, época de plantio. O que eu notei aqui muito assim, evasão de tempo, vamos resumir isso aqui. Evasão de tempo, fuga de época, controle químico, principalmente nos toletes. Não sei se na lavoura adulta se eu carece de estudo. Tá? Agora a questão aqui da gema, da brotação, não sei. A brotação rápida, visando o escape também. Cai em escape de novo, né? Pode até ser. Aqui com menos importância, eu diria mais essas duas. Podridão de raízes por Pythium, cromista Pythium, Pythium spp, ou seja, diversas espécies de Pythium, causando podridão de raízes, desde a época de plântula. Aqui, ó, tem essa podridão. Tecido podre, né, de raízes, encharcados, mole. Aqui também, ó, crescimento irregular. Então, comprometendo inclusive a formação de raízes secundárias. Isso quando tem muita água, né, cromista, muita água, solos argilosos, temperaturas mais baixas. Ocorre no sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste. Controle: variedade resistente e drenagem do solo, né, já que ela tem preferência por solos pesados. Nematóides: meloidógena incógnita, mas existem vários outros nematóides
Pratilencos, Criconema, Chifinema, que até não é muito como fitopatógeno. Vamos ver aqui, mas aqui eu acho que citando principalmente o meloidógeno. Principalmente aí se tiver formação de galhas, né? Eu nunca vi, nunca presenciei. São confundidos com deficiências minerais, nutricionais, que estão no solo, atingem as raízes. Então, com isso, menor poder de absorção de água e nutrientes, desenvolvimento irregular, amarelecimento, murcha, enfesamento das plantas, ocorrendo em reboleiras, como é para todos os nematóides. Então, primeira dica, reboleiras, amarelecimento e murcha nas horas mais quentes do dia, já é mais outra dica. O enfesamento, bom, aí o enfesamento, o desenvolvimento irregular, aí já pode confundir com outras doenças, né? Mas vai ser grande dica aí, fato da reboleira e amarelecimento e murcha, a murcha principalmente. As galhas, pode encontrar galhas, não volto a insistir, eu nunca presenciei. O mau desenvolvimento das raízes. Então você vai ter espalhamento pelo solo, máquinas, vai fazer disseminação, espalhamento, as temperaturas favoráveis, uma longa faixa de temperatura, ampla faixa de temperatura. Então, visando o controle, né? Sempre, o que eu sempre digo, tem que conhecer a biologia do nematóide. Você consegue executar controle mediante conhecimento, simples conhecimento da biologia do nematóide. Controle, variedades tolerantes, aí não é resistentes, tolerantes. Controle biológico, temos aí outra pesquisa, controle biológico do nematóide, utilização da Pasteura, até bacilos. Controle químico com nematicida eu não recomendo, agride muito o meio ambiente, tem outras vias aí. Controle varietal, controle biológico, próprias práticas agronômicas, tá? E é isso aí, pessoal. Leitura obrigatória, doenças da cana-de-açúcar, manual de fito, página 219 a 232, vão estar essas 15 doenças, vão estar lá. Muito bem, pessoal, essa é o que eu tinha para dizer. Bons estudos a todos, até a próxima, um abraço a todos.